estão acompanhando a gente mais uma vez nesse culto. Nós queremos te convidar a estar conosco. Eu queria fazer um convite para você, que você chamasse a sua família para estar participando desse culto, cultuando ao Senhor, que Ele possa tomar as nossas vidas nas tuas mãos, nas mãos dele, no caso, e que Ele sabe o que é melhor para nós. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ficar sozinho em casa, ficar preso, muitos tendo que trabalhar, e é bem difícil, a gente sabe que é difícil, mas nós confiamos no Senhor. E se nós colocarmos o nosso coração, a nossa mente nele, com certeza a gente vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Não sou eu que estou falando nada, não sou eu que estou inventando nada. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, que nós não devemos nos conformar ou tomar forma do mundo. Mas se a gente conseguir ter a mente de Cristo, orando, buscando, entregando a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro ao Senhor, o nosso passado também, nós podemos, com a mente de Cristo, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queria te convidar a fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor e começar o nosso culto nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, pois sabemos que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que cuida de nós, Tu és um Deus que conhece um coração aflito, um coração quebrantado, um coração contrito, e Tu sabes, Senhor, quantos estão clamando, quantos estão chorando nesse tempo, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, cada coração, cada vida, cada situação, Pai. Toma nas Tuas mãos. Cobre-nos com Teu sangue. Encha-nos, Pai, com a Tua paz, que excede todo entendimento. Encha-nos, Pai, nesse tempo, com a Tua paz. Pois a Tua paz, Senhor, muda a história da nossa vida. Muda o nosso dia, muda o nosso pensar, o nosso raciocinar, a nossa reflexão, Senhor. Muda, Senhor, as nossas atitudes. Muda de verdade, Senhor, quem somos. Encha-nos com a Tua paz, Senhor. Mesmo aquele que está dentro da igreja, Senhor, e não está ligando muito para tudo que está acontecendo, ou está, de repente, até alienado, Senhor, com tanta mortandade, com tanta exclusão social, pessoas longe de outras, amigos, família. Nós queremos Te pedir, Pai, mesmo assim, nos encha com a Sua paz. Essa paz que, Senhor, é maior do que qualquer entendimento humano, é maior e nos faz entender, Senhor, o Teu querer, o Teu cuidado, a Tua boa vontade. Toma as nossas vidas, recebe, Senhor, como incenso suave, as Tuas narinas, os louvores que vamos cantar, a palavra que será pregada. Nós pedimos que o Espírito Santo, o nosso amigo, consolador, amado, possa preparar a terra do nosso coração, afofar para que a boa semente da palavra de Deus seja plantada e que possamos meditar nela, Senhor, durante a semana. Toma, Senhor, cada coração, cada situação. É pro Teu nome, Senhor, é no Teu nome que nós oramos. E é para Ti, Senhor, que nós estamos aqui juntos cultuando. No nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós louvarmos, nós vamos adorar o Senhor cantando. Nós queremos deixar aqui uma palavra de alerta a todos os irmãos da igreja e aqueles que não estão participando do culto hoje. Depois, se você puder ligar, se você puder de alguma forma fazer contato e passar essa informação à frente, seria bastante importante. Agora há pouco, antes de começar o culto, a minha mãe me ligou lá de Barra do Piraí
Daniel, que atendeu, ligou pro celular do Daniel. E ela passou por aquela situação que a gente vê bastante pela televisão e que muitos já passaram e que talvez esteja tendo mais episódios agora por conta, né, do isolamento social e os golpistas que ligam para as nossas casas e dizem estar com o controle da vida de um dos nossos entes queridos e exige pagamento, exige recursos para não matar essa pessoa. Então ligaram para a casa da minha mãe, um homem ligou e a minha mãe atendeu e ela ouviu a voz de duas pessoas e ela associou a voz do Daniel e a minha voz. E o homem exigia dinheiro e de uma forma muito violenta. A minha mãe é uma pessoa bem... aquela mineira, né, cabreira. Então ela não cedeu, mas apesar disso, ela ficou nervosa e ligou para ver se eu estava bem, se nós estávamos bem. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso tem sido uma constante, é um golpe antigo e que, por ser bem sucedido em alguns casos, os golpistas continuam fazendo, os bandidos continuam fazendo até hoje. Se fosse uma coisa... Por que eu estou falando desse jeito? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a gente não vai cair nesse golpe. A gente vai perceber logo que é uma fraude, né? A gente vai perceber logo que não é verdade. Não é bem assim. Nós conhecemos pessoas que são pessoas extremamente racionais, pessoas sérias, tranquilas, maduras e que passaram por situações assim e quase que realmente acreditaram, né? O pastor Magela passou por isso e colocaram meninas fazendo voz das filhas dele no telefone e ele estava no sul e teve que ligar rapidamente. Graças a Deus, os outros amigos de trabalho começaram a ligar e fazer contato com a Tânia, com a Rafaela, com a Isabela para saber se estavam bem. Mas até ter essa certeza, né? A pessoa fica em desespero e a minha mãe ficou nervosa. Fica à mercê do bandido. Fica à mercê do bandido. E o que acontece? Como nós temos muitos idosos na nossa igreja, e os irmãos sabem que a gente tem estado orando muito, né, pelos nossos idosos, nós queremos pedir a você que fique mesmo de olho, que nós não podemos mandar visitar os idosos, porque isso seria expô-los a perigo. Mas, graças a Deus, a Rebeca tem ido quando necessário para ir no mercado para alguns deles, então sabe da situação de cada um. E na nossa igreja houve uma pessoa que passou por uma situação dessa. E o golpe foi bem sucedido. Então nós precisamos, irmãos, alertar os membros da nossa igreja. Alertar os idosos da nossa igreja, alertar você que é mãe, você que é pai. Se acontecer essa situação, desliga o telefone, tenta contato imediato, né, com o familiar em questão. Eu mesma já recebi um telefonema desse, só que no meu caso ficou muito óbvio que se tratava de um golpe, porque o homem e a mulher que estavam gritando disse que eu tinha uma filha, que estavam com a minha filha. Então ficou claro que era um golpe desde o início. Mas quando coincide, né, e a pessoa ouve a voz de uma mulher gritando, mãe, a minha mãe disse, irmãos, que a voz que estava gritando no telefone era muito parecida com a minha, gritando, mãe, por favor, mãe, por favor. Então, assim, nós queremos dar essa palavra para você. Esteja atento, esteja atenta, viu? Os idosos da nossa igreja, se acontecer de tocar o seu telefone e vier uma ameaça por telefone, uma das coisas que eles fazem é dizer para você não desligar o telefone de forma alguma. Você desliga sim o telefone e liga, procure entrar em contato rápido com o seu familiar em questão, para que você não entre em desespero, porque algumas pessoas já morreram, né, infartadas de tanto susto que tomaram, porque eles são bastante ameaçadores pelo telefone. Então é importante que nesse tempo, né, em que as casas estão um pouco mais isoladas, aquelas irmãs, aqueles irmãos que estão respeitando mais a quarentena, acabam se tornando alvo, né, um alvo mais fácil desse tipo de golpe.
Então, nós queremos trazer essa palavra hoje de direcionamento, de orientação e de despertamento mesmo, porque às vezes a gente não sabe de um caso muito próximo e a gente fica meio desapercebido e é pego de surpresa. E aí as coisas que nos pegam de surpresa, às vezes tiram a nossa capacidade de ter uma atitude, né, mais sensata, mais racional, mais tranquila. Amém? Então eu queria que você colocasse amém aí nos seus comentários. Se você entendeu, se tiver alguma dúvida, faz a pergunta aí também no comentário. Aqui, a Gilzinha tá falando que passou por isso, né, por essa situação. Então, fiquem atentos, viu? Fiquem atentos. Logo após o culto, a gente vai estar batendo papo também. Depois do culto a gente conversa mais sobre isso. Mas é importante dizer isso, irmãos. Não levem na brincadeira no sentido de achar que você sabe como você vai agir. Porque se fosse um golpe que não funcionasse, não estava aí acontecendo até hoje. E funciona, viu? Nós conhecemos pessoas próximas e gente da nossa igreja que passou por isso. Então, por favor, fica essa palavra aqui de orientação, de carinho e de preocupação nossa, né? Porque a gente precisa... a gente não cuida dos assuntos das ovelhas. Mas como pastores, a gente tem a obrigação de ser uma atalaia, tanto no mundo espiritual, quanto nas situações que estão chegando perto de nós e que pode colocar as nossas ovelhas, as ovelhas que pertencem ao Senhor, mas que Ele deixou a gente cuidar, colocar em risco. Então, esse é o nosso cuidado para com as famílias da igreja. Amém? Outra coisa, irmãos, é com relação aos sintomas da Covid. A gente sabe que pode ser desde um mal-estar, uma febre, dor no peito, falta de ar, manchas no corpo, associações com diversas coisas diferentes no nosso organismo, perda de paladar, de olfato e etc. Então, se você estiver com mal-estar e estiver persistindo mais um pouco, não demore buscar ajuda. Hoje o pastor chegou da fábrica contando de 3 casos, 2 pastores e a esposa de um dos pastores que faleceram por conta do Covid-19. Graças a Deus, na nossa igreja, os casos que tem, nenhum deles foi grave. Graças a Deus por isso, Deus tem cuidado, preservado. Mas de familiares, de pessoas da nossa igreja, já teve caso grave. Então, cabe a você não demorar a buscar ajuda. Não tem no bairro ajuda? Sai, vai na UG, vai onde tiver socorro, porque quanto mais tempo, mais o seu organismo pode reagir mal à presença desse vírus. Então, se você tiver febre, se você tiver situações assim, eu vi aqui o comentário da Margarete pedindo oração pela mãe dela, que está com febre. O pastor estava ligando agora há pouco para a irmã Maria das Dores, que está com quadro febril. O Debar está com mais febre ainda que ela. Então, a gente precisa orar, a gente precisa clamar. Existem pessoas que não foram ainda fazer o exame, então não sabem que estão com vírus, se estão ou não, mas que estão com sintomas. Então, se você apresentar esses sintomas, procure logo ajuda médica, porque quanto mais rápido você tomar a medicação, né? A gente sabe que não tem nenhum medicamento que cure, mas pelo menos fortalece o organismo a combater esse vírus. Amém? Então, ficam aqui 2 palavras de alerta, 2 palavras de cuidado. Nós ficamos com o nosso coração apertado, irmãos, porque às vezes a situação chega para a gente, já aconteceu, né? E a gente não pode visitar as ovelhas, irmãos. Não é uma questão de ter medo, não. Se a gente ensina uma coisa e faz outra, isso é totalmente antiético e fora de cuidado, né? Fora totalmente do cuidado. Então, nós não estamos nos autopreservando. Nós estamos praticando aquilo que a gente está orientando. Amém? Então, em nome de Jesus, fiquem atentos ainda mais agora. Amém? Vamos. E não negligencie, né, todos os cuidados. Continue usando a máscara, continue utilizando água e sabão, continue utilizando o álcool gel, vai o álcool baixando líquido. A guarda, né? A pessoa vai achando que não fiquei doente até agora, ou então quem ficou doente não morreu, né? Ficou bem, foi realmente só algum mal-estar, mas como nem os cientistas
sabem como cada organismo vai reagir a esse vírus. Você não sabe como vai reagir no teu organismo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte ou no organismo de um familiar seu, né? Em nome de Jesus, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? A Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, Jesus. Vamos adorar. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Reina hoje, Senhor, mais uma vez. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. reina hoje, Reina hoje entre nós, Senhor. Que não seja só por palavra, mas que Ele reine em nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Ele é digno de honra, de glória e de poder. Vamos declarar nessa noite. Digno és de glória E louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu,
ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Você pode declarar isso? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, não há outro igual a ti, Senhor. Amém, Jesus. Gente, se estiver travando, nos avise, tá? Amor, a gente precisa falar de missões. Por que a gente precisa falar de missões? Nós trabalhamos no mês de junho e julho com missões. Toda a igreja já é assim, imersa, né, nesse propósito, nessa missão de orar e de sustentar missionários no mundo. E todos os anos, desde que a igreja assentou no coração, fazer missões além daquele comodismo, né, de colocar um alvo medíocre e ficar com um alvo ou ficar feliz de chegar no alvo. Deus sempre colocou para nós alargarmos a tenda. E o ano passado o alvo era R$25 mil e o Senhor nos deu mais de R$50 mil. Numa igreja, irmãos, que não tem condição de fazer isso, financeiramente falando. Mas mãos dadas fazem isso. A gente vai vender doce na praça, a gente vai fazer almoço, a gente doa. Cada um oferta o seu trabalho, aquele que sabe fazer torta, aquele que sabe fazer bolo, aquele que sabe cozinhar, aquele que fica no bazar da igreja vendendo roupas que a gente doa, né? Que todos os irmãos doam, colaborando. E chegar no final de julho, no último domingo de julho, e ver Deus superar as nossas expectativas, né? Provando a nossa fé. É a mão dele mesmo. É algo extraordinário. Mas esse ano, por causa da pandemia, a gente não pode fazer isso.
não pode trabalhar, né? Não pode juntar as mãos nesse sentido. O máximo que nós estamos fazendo são os bolos de cenoura, com cobertura de chocolate, de laranja, com cobertura de limão. Os bolos que a irmã Vera fez também para vender, os que a irmã Rita tem feito toda semana, a Rebeca entrega para não expor a mãe dela ao risco, né? Mas a gente não pode fazer tudo que a gente ama fazer como igreja. Mas apesar dessas limitações, nós queremos despertar o teu coração para que nós não sejamos contaminados pelo medo e esqueçamos de missões por medo de faltar para nós. Nós já estamos há 3 meses, né, em quarentena. A igreja já está há 3 meses sem abrir as portas. E apesar das lutas e das dificuldades, Deus tem suprido as nossas vidas, Deus tem suprido a sua igreja, Deus tem suprido a sua casa aí também. E nós não podemos nos acovardar com relação à vida dos missionários. Nós não podemos nos contentar em usar a pandemia como desculpa, né? A nossa oração é que Deus multiplique na tua casa para que você possa ofertar. E essa é uma oferta que a gente fala com toda tranquilidade, porque nenhum centavo fica na igreja. É até o contrário, né, de muitos pastores, de muitas igrejas, que às vezes ficavam com dificuldade, por como que a gente manda 50 mil para fora se a gente não tem isso na igreja? Se a gente tem banheiros que precisam ser reformados na igreja, se a gente tem coisas que precisavam ser consertadas na igreja, como é que manda 50 mil para fora? Porque, irmãos, tudo isso vai ficar. Banco de igreja, piso de igreja, ventilador de igreja, ar-condicionado de igreja, tudo isso vai ficar. Nada disso a gente vai poder apresentar diante de Deus quando Ele pedir o que temos nas nossas mãos. A única coisa que vai ficar são vidas. Porque Jesus não morreu por causa de templos. Jesus não morreu por causa de conforto material. Jesus morreu para que almas fossem salvas, para que vidas fossem resgatadas da mão de Satanás. Então a nossa oração é para que o teu coração não seja contaminado pelo medo, pela incredulidade, mas que você esteja cheio de confiança no Senhor. Responde para você aí na tua casa. Se Deus deixou nesses 3 meses faltar o teu pão, faltar o teu alimento. Ah, pastora, mas eu não pude comer bife porque o meu salário diminuiu. Ah, irmãos, a gente já passou por isso e nem era pandemia, né? Era ovo. Os irmãos conhecem a história do ovo frito, cozido, batido, omelete, de todo jeito. Então, a dificuldade econômica, você que está do outro lado também, se a gente for perguntar o que cada um já viveu, já passou, e até aqui o Senhor nos sustentou. Então, o nosso compromisso com missões está para além disso. E está no fato de nós confiarmos que Deus é o Deus do deserto, é o Deus da terra fértil, dos vales e dos montes. E que assim como Ele nos sustentou até aqui, Ele vai continuar fazendo. E a gente precisa se colocar à disposição, né, amor? Para ser usado por Deus, para não deixar que os missionários, porque eles sim, eles estavam, muitos deles continuaram no campo, alguns foram trazidos de volta para o Brasil, mas voltaram, irmãos, e não tem emprego. Muitos venderam suas casas, deixaram profissões. O vídeo que foi colocado essa semana é um engenheiro, a esposa e ele com salários excelentes, deixaram tudo e foram para missões. Então, eles precisam que a gente se coloque à disposição para orar por eles, enviá-los e sustentá-los, em nome de Jesus. E uma palavra que eu sempre falo com relação a missões, que o Senhor, Ele nunca fica devendo nada a gente, né? É verdade. Tudo que a gente dá ao Senhor de coração, Ele devolve de uma forma
recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Glória a Deus. E eu sempre falo, desafio a igreja a semear. Um texto que eu amo é Gálatas 6,7. A igreja aqui sabe disso. Alguns que nos conheceram lá no Rio também sabem. Tinha atrás do nosso carro: tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, missões nasceu no coração de Deus. Missões foi um projeto do próprio Deus. A nossa mente humana, de repente, tem dificuldade de entender que o eterno, o Senhor, o grande eu sou, Ele decidiu fazer missões. E sabe quem Ele enviou? O que Ele tinha de melhor lá no céu. O único Filho digno de nos salvar, que tinha poder de nos salvar, Jesus. Então, Ele enviando o Filho, você logo entende que missões nasceu no coração de Deus. Amém, Jesus. E quando você é compungido, o Espírito Santo começa a falar no teu coração, na tua mente com relação a missões, é o Senhor que está mexendo no teu íntimo, para que você oferte, para que você doe, para que você invista. Volto a falar a palavra que a pastora falou e que a igreja lá, aqui em Volta Redonda sabe, Igreja Batista Betel. Nem 1 centavo do que for ofertado para missões vai ficar na igreja. Tudo que nós doamos, tudo que nós arrecadamos vai para os campos missionários. Seja missões mundiais, seja missões nacionais, mas vai para o campo missionário. Então eu desafio a igreja sempre. E você também que está junto conosco, você que está vendo esse vídeo pela internet, que o Senhor plante no teu coração um alvo de missões, se você ainda não tem, para que você possa ofertar e você plantar uma semente. Ah, pastor, mas essa semente de quê? Não é uma planta natural, não é uma semente natural. É amor, né, amor? É amor, por vidas. é decisão de investir em pessoas que estão lá no campo missionário, lá nos confins da terra, pregando, falando do amor de Jesus, falando da manifestação do poder dele. E é interessante, amor, a gente falar que não se trata do quanto a gente tem, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem condição de ofertar. Mas a gente já passou por situações que a gente não tinha nada para dar. Absolutamente nada. E eu era responsável por missões nessa época, lá em Resende. E eu ministrava no altar sobre missões, crendo, mas eu não tinha como dar. A gente não tinha mesmo, na época era R$40 o alvo pessoal. E o Espírito Santo me orientou no altar a chamar na frente quem não tinha recurso, quem não tinha dinheiro, para nós orarmos e pedir a Deus que Deus fizesse um milagre. E quando eu fiz esse convite, o Senhor falou para mim: desce você, porque você também não tem. E eu desci e eu orei ali na frente do altar embaixo, chorando. E Deus enviou, sabe? Deus enviou. E eu pude ofertar sem ter dinheiro, sem ter nosso dinheiro, né? Então não se trata de você ter. Porque a primeira coisa que você vai pensar: eu não tenho salário, eu não tenho dinheiro. Não é isso. Deus, Ele provê. Se a gente colocar no nosso coração, Ele provê. Ele sustentou Elias colocando pão no bico de um corvo, né, de um pássaro, para ir lá e levar à beira do riacho, levar pão para Elias comer. Então Deus provê, mas o fato é de nós nos colocarmos à disposição, e a gente aprende que quanto mais a gente sustenta a missão, mais o nosso coração é abençoado. Mais do que qualquer coisa financeira, né? O nosso coração, o nosso espírito fica frutificando em amor. Quando as águas do riacho acabaram de
de passar e secou o riacho, o Senhor levantou uma viúva, a viúva de Sarepta, para sustentar o profeta. Então não tem a ver mesmo com dinheiro. Como a pastora falou, nós jamais poderíamos imaginar que a nossa igreja iria conseguir levantar mais de 50 mil reais para entregar, para doar para missões. Isso para outras igrejas é nada, né? Essas igrejas ricas aí, que o povo olha a TV e acha que toda igreja é daquele jeito, né? Dessas igrejas da televisão. E não é a nossa realidade. A maioria é assalariado, viúvas, pensionistas, sabe? E ver o amor de Deus por missões se manifestar através da nossa igreja. Uma igreja tão simples. É bom demais, né? É bom demais. E o interessante em Deus é que Ele não é incompleto, Ele é completo. Quando uma família decide, o marido, a esposa, e lógico, automaticamente vai inculcar a vida do filho, da filha, né? Investir em missões, eles começam a viver milagres da parte de Deus. É impressionante. Nós temos cada experiência, cada milagre. É dinheiro que aparece na roupa, é conta que misteriosamente é paga. E quando você vai pagar, já pagou. Mas como assim? Vê aí, pesquisa aí, vê direito isso daí. Como assim? Eu não paguei a conta e a conta está paga. Põe a mão no dinheiro, põe a mão na roupa para lavar. Quando põe a mão no bolso da roupa, já tinha olhado para jogar no balaio de roupa suja. Mas pega de novo para jogar na máquina, faz aquela última, né, as donas de casa que gostam, faz aquela última conferência. Quando põe a mão ali, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. São pessoas que têm dívidas que até esqueceram da dívida. Por um amigo, por um familiar. E que nesse tempo, quando se propõe no coração doar tempo, doar o seu talento, doar tudo que o Senhor, né, colocar no teu coração para missões, o Senhor começa a manifestar milagres assim inexplicáveis. E o que eu acho interessante também, amor, é que quem está acompanhando as lives da nossa igreja, nem um dia nós falamos de dízimo, né? Nem um dia. Nem quando a igreja fechou, nós não falamos de dízimo. Só falamos a partir do momento em que as irmãs, os irmãos começaram a perguntar como é que a gente ia fazer, como é que eles iam entregar os dízimos. E aí nós nos organizamos para que os irmãos que quisessem dizimar, dizimassem. Porque a nossa igreja ainda está sem conta, né? Por causa do CNPJ que a gente estava atualizando. E a pandemia agora travou tudo. Então, nós não falamos, sabe? Nós confiamos no Senhor, que Ele supriria as necessidades da igreja, e até aqui o Senhor tem suprido. Então nós não estamos aqui pedindo um centavo para o pastor David, para a pastora, para a nossa igreja local. Quem nos conhece sabe como nós somos. Nós estamos aqui por causa dos missionários, que estão no campo por amor. Nenhum deles ganha muito dinheiro. Quando nós enviamos para o exterior, o dinheiro precisa ser trocado em dólar, então precisa ter milagre no meio do caminho, porque o dólar está altíssimo em relação ao real. Então tem muitas dificuldades, irmãos. Não existe glamour nenhum em ser missionário. É realmente uma abnegação, é abrir mão. Ah, mas o nosso país tem problemas. O nosso país tem muito conforto. São vários profissionais bem-sucedidos, sabe? Também pessoas simples, mas que saíram, sabe? Saíram e vão, às vezes, para lugares difíceis. Difíceis não só por causa de situação material, não. Difíceis por rejeição mesmo ao cristianismo e por tantas outras situações. Dificuldades culturais. Então, nós queremos pedir ao Espírito Santo, sabe? Que não permita que o teu coração se distancie de viver aquilo que nós temos vivido todos os anos na nossa igreja. Somos uma igreja que tem um bazar que fica aberto a semana toda, já há alguns anos, e agora está fechado. E ali na nossa simplicidade,
o Senhor vai agindo, o Senhor vai atuando. Sabe? Quantos milagres o Senhor já fez ali naquele bazar. Quanta gente, sabe, já ouviu do Senhor ali, já recebeu uma oração. Então, existem processos de Deus na vida da nossa igreja que a gente precisa guardar no Espírito, que a gente não pode deixar que Satanás venha roubar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E a nossa oração é que você permaneça, né? Avivado pelo Espírito, avivado pela palavra, em nome de Jesus. Não é o seu celular que está agarrando? É. Porque o celular do pastor está agarrando aí, eu não sei se está agarrando aí para vocês. Saudade do bazar, né, povo? Olha lá. Pastora Luciana, todo mundo tá com saudade daquele bazar, né, gente? Ô bazar abençoado, meu Deus. Que coisa, que coisa. Não é só vender umas roupas, uns sapatos, não. É comunhão, é tomar café junto, sabe? É bater um papo que no meio da conversa é edificar uns aos outros, né? Deixa eu ler a palavra porque eu vou ter pouquinho tempo agora. João, capítulo 13. João, capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, te agradecer pelo teu cuidado no meio desse tempo tão delicado, tão limitador, ó Deus, nos aspectos humanos, econômicos, políticos, financeiros. Mas, Senhor, quem conhece a tua palavra sabe que tu és especialista em desertos, que tu fazes florescer no deserto, que tu fazes nascer e jorrar água no deserto, que tu fazes cair pão do céu, que tu não estás limitado à aridez do tempo, das finanças, da economia, da saúde. Pai, por favor, que nós estejamos debaixo da tua palavra, Senhor, debaixo da verdade da tua palavra, em intimidade contigo. Nos ajude a nos guiar por tua voz. Faz assim, Senhor, em nossos corações, para a tua glória, honra e louvor, e para a nossa edificação e alegria, em nome de Jesus. Amém. Faltam 10 minutinhos, eu quero refletir com você rapidamente. Nesse capítulo em que Jesus está mais uma vez ensinando aos seus discípulos.
Faltava um pouquinho para a Páscoa e Jesus já estava próximo da sua morte. E ele não se furtava das oportunidades de ensinar aos seus discípulos. E aqui ele vai cear com os discípulos. E acabada a ceia, ele pega então uma toalha e vai banhar-se. E depois de lavar-se, ele coloca uma água limpa numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus começa a se comportar aqui não como um mestre, mas como um servo. Quando se chegava numa casa, não era o dono da casa quem lavava os pés da sua visita. Era o servo da casa. O servo pegava uma bacia, uma toalha, lavava os pés dos visitantes e secava os pés dos visitantes para que esses, então, purificados, entrassem na casa do Senhor. E aqui Jesus assume o papel de servo. Pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Por isso, Pedro se opõe, porque Pedro estava vendo aquela situação apenas como um ritual cultural em que Jesus estava se diminuindo diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E Pedro então diz: não, Senhor, tu és o Senhor, tu és o mestre. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. E Jesus então fala com Pedro: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Aí cai a ficha de Pedro, que não se tratava ali de tirar as poeiras dos pés, de lavar o resto de pó dos pés, não. Que Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos uma conduta, uma postura que eles precisariam ter com aqueles que fossem se convertendo, com aqueles que fossem formando a igreja do Senhor Jesus. Ensinando que o nosso espírito precisa ser esse, de servir, de sermos servos uns dos outros, de estarmos dispostos a abençoar o outro, o que é contrário à natureza humana, porque a natureza humana é egoísta. A nossa sociedade capitalista é individualista, é egoísta. Como dizia minha avó, minha mãe, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se tem pouco, eu garanto o meu. E Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês querem ser parecidos comigo, prestem atenção no que eu estou ensinando a vocês agora. Porque para vocês terem parte comigo, para vocês pertencerem ao reino que eu vim manifestar, que é um reino de serviço, de amor, vocês precisam entender o que eu estou dizendo para vocês. Jesus estava tocando num ponto muito sério, porque algumas outras vezes os discípulos estavam sempre cercando Jesus com algumas perguntas. Quem lá no céu estaria à direita? Quem lá no céu sentaria perto de Jesus? Quem que seria o privilegiado em algumas situações? E Jesus começa a perceber então que o coração dos discípulos não estavam ainda cheios do que é o reino de Deus. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, que o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Que por isso a gente serve uns aos outros. Claro que isso vai se refletir também no cuidado material. Porque na igreja primitiva, a Bíblia diz que eles compartilhavam, irmãos. Eles dividiam. Quem tinha muito vendia e partilhava com aqueles que não tinham.
Uns socorriam os outros. Mas isso só se tornou possível porque houve uma transformação de dentro para fora. Porque houve uma mudança de mente, uma mudança de postura, de conduta, de escolha, de direção. E Jesus então vai lavar os pés dos discípulos, e quando Pedro reconhece que não se tratava de tirar o pó dos pés, ele diz: Senhor, então não lava só os pés, lava também as minhas mãos, a minha cabeça. Pedro estava dizendo: Senhor, o que eu mais quero, eu posso ter errado muito, eu posso ter metido os pés pelas mãos várias vezes, eu posso ter sido afoito, mas tudo o que eu mais quero é ser parte de ti. E Jesus diz para ele: calma, Pedro, vocês já estão limpos. Não precisa lavar tudo porque vocês já estão limpos, mas não todos. E aqui Jesus está fazendo referência a Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes já estava com o seu coração totalmente longe do propósito do Senhor. Totalmente longe do propósito do reino. Alguns dizem que Judas frustrou-se com o Messias, no sentido de que os judeus esperavam um Messias que os redimisse, né? Que os arrancasse do reino de Roma, que fosse um guerreiro, um general, alguém que viesse e libertasse o seu povo da escravidão romana. E Jesus, ao contrário, aumentava a multidão ao redor dele, ao invés de fazer espada, lança para poder brigar e guerrear. Jesus distribuía pão, multiplicava o peixe, curava os enfermos, perdoava a prostituta, sabe, curava a alma dela, não a condenava, a perdoava, resgatava o cobrador de impostos, investia na vida de um homem rude como Pedro. Jesus, ele ensina aqui os seus discípulos que eles precisavam estar limpos por dentro. Que quando você está limpo por dentro... Tá falando aí? Tá falando aí. Pois é, gente. Olha nós com a internet. Jeová da peleja. Falta 1 minuto. Travou 3 aqui. minutos? 2 minutos? 2 minutos. Não, deixa eu terminar com Judas aqui, pelo amor de Deus, gente. Amor, por favor. E Jesus, ele fez essa última tentativa para que Judas se permitisse lavar por dentro, mas isso não aconteceu. Você conhece bem, né? Judas se perde. Essa palavra e a nossa oração nesse tempo é que você seja achado limpo. A Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Que nós sejamos lavados pela palavra, lavados pelo sangue de Jesus. Para cada dia a gente fazer parte do Senhor e do seu reino e manifestar isso em amor. E que nesse tempo seja através de missões. Amém? Deus abençoe a sua vida agora. Eu acho que vai encerrar. Paz do Senhor. A gente volta para conversar um pouquinho.